Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós falamos sobre termômetros. E continuando nosso conteúdo de termologia, hoje nós falaremos um pouco sobre escala termométricas. Eu sou Josué Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Bom, iremos começar falando um pouco, sobre o que são as escalas termométricas. As escalas termométricas, pessoal, é um conjunto de valores numéricos em que cada valor está associado a uma determinada temperatura. As escalas termométricas são utilizadas para aferir a temperatura de um corpo, são as temperaturas Celsius, que é a mais conhecida, a Fahrenheit e o Kelvin. Essa última, que é o Kelvin, ela é mais utilizada em pesquisas científicas. Bom, essas escalas, elas são utilizadas para medir a temperatura, medindo o grau de agitação das moléculas, para indicar se um determinado corpo ele está quente ou se ele está frio. Exemplo, temos dois sistemas, nós temos o sistema A, que é representado pelo valor de 50, e o sistema B, que é representado pelo valor de 20. Em uma mesma escala termométrica. Dizemos que a temperatura A, que vale 50, ela é maior que a B. Por quê? Porque isso indica, que as partículas do sistema A, elas estão em um nível energético mais elevado do que a do sistema B. Então, como que é constituída as escalas termométricas? Elas são constituídas por um conjunto de valores arbitrários. Um mesmo estado térmico ele pode ser representado em escalas termométricas diversas por valores numéricos diferentes. Os valores numéricos de uma escala termométrica são obtidos a partir de dois valores atribuídos previamente a dois estados térmicos, de referência, definidos, como vamos falar mais adiante, de pontos fixos. Dando continuidade, iremos agora adentrar nesse conteúdo de pontos fixos fundamentais. O que são os pontos fixos? Pela facilidade e optimização prática, são adotados usualmente como pontos fixos os estados térmicos correspondentes ao gelo fundente e água em ebulição, ambos sob pressão normal, certo? Esses estados térmicos, pessoal, eles costumam ser denominados de ponto de gelo e o ponto de vapor. Eles, respectivamente, eles constituem os pontos fixos fundamentais. Agora, nós iremos ver cada um. Então, primeiro, o primeiro ponto fixo, ou ponto de gelo. Ele é a temperatura no qual o gelo e a água elas permanecem em equilíbrio térmico quando sob pressão normal. Aqui na figura 2, vocês podem ver o ponto de gelo, certo? E o segundo ponto fixo, ou simplesmente ponto de vapor, que ele é a temperatura na qual a água entra em ebulição sobre pressão normal. Como foi que aconteceu isso? Em 1939, o químico canadense William Francis, ele passou a defender a proposta de Lord Kelvin. O que ele pretendia? Ele pretendia que as escalas termométricas elas utilizassem apenas um ponto fixo, o ponto de tríplice de água. É a temperatura em que a água se apresenta em equilíbrio térmico. Nos três estados físicos, tanto o sólido, o líquido e o vapor. Essa tese ela foi aprovada em 1954 pelos representantes da comunidade científica e passou a ser chamada de solução GIAC, que por ser mais prático, no entanto, continuamos utilizando esse ponto de gelo e o ponto de vapor como referência nas escalas termométricas.
A escala Celsius trata-se de uma escala termométrica centigrada, né? Ou seja, que apresenta 100 intervalos entre os pontos de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Quando ele desenvolveu a escala Celsius, ele chamou-a de centígrado. Mas no ano de 48, a escala passou a ser chamada de Celsius em homenagem ao seu criador e para evitar futuras confusões com a sigla SI, que é utilizada para designar as unidades de medida. Então, a escala termométrica mais utilizada no mundo, incluindo o Brasil, foi criada por Anders, né? O interessante é que Celsius utilizou o valor de 0 para o ponto de ebulição da água e 100 para o ponto de congelamento. Dessa forma, ele evitava que valores negativos no estudo da variação de temperatura da água, certo? E foi só após a sua morte, em 44, que esses valores eles foram invertidos. E essa escala ela tomou a forma que conhecemos hoje. Pelo fato de existir 100 divisões entre os pontos de fusão e ebulição da água, a escala foi chamada de centigrada e o seu grau de grau centigrado. E então, no ano de 1948, né, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas, eles estabeleceu que essa denominação correta seria escala Celsius e grau Celsius. Aí na figura 4, nós podemos ver a escala Celsius, onde temos o ponto de ebulição da água e o zero absoluto do ponto de ebulição, né? Certo, pessoal. Continuando, nós temos a última escala, que é conhecida como a escala Fahrenheit, né? Ela foi desenvolvida pelo Daniel Gabriel Fahrenheit, que foi um comerciante estudioso da química e da física, né? Ele, nas suas viagens pela Europa e conhecendo vários estudiosos da física, ele passou a desenvolver e a fabricar aparelhos como os termômetros, né, os barômetros e os higrômetros, com o objetivo de obter leituras mais expressivas, porque, como eu já havia falado na aula passada, antes da invenção desses instrumentos para aferição de temperatura, as aferições eram muito imprecisas, né? Então, ele inventou, né, ele desenvolveu a escala Fahrenheit. Em 1708, quando ele vivia na Islândia, ele precisou de um termômetro para utilizar em suas experiências, né? Até os termômetros, até o momento construídos, com os mais variados líquidos, não eram confiáveis. Então, ele decidiu criar sua própria escala. Ele optou por usar como substância termométrica o mercúrio. Então, como ponto de referência inferior da nova escala, ele utilizou a temperatura de uma mistura de partes iguais de cloreto de sódio e também cloreto de amônia e o gelo fundente, né, que é aquele gelo picado e água pura em equilíbrio. Para o ponto de referência superior, ele utilizou a temperatura normal do corpo humano. Então, ele dividiu esse intervalo em 100 partes iguais e chamou esses pontos de 0 Fahrenheit e 100 graus Fahrenheit. Então, no ano de 1724, após ele receber conhecimento sobre a construção de termômetros de mercúrio, ele desenvolveu a escala. Na sua escala, ele utilizou como referência os valores, né, dos pontos de fusão e ebulição da água, para a qual ele adotou os seguintes valores. O ponto de fusão da água foi de 32 graus Celsius
e o ponto de ebulição da água foi de 212 graus Celsius. O que é importante aqui? Somente mais tarde, né, quando se passou a utilizar a água como referência, foi que ele observou que a sua escala assinalava 32 para o ponto de gelo e 212 para o ponto de vapor. Então, essa escala Fahrenheit de temperaturas, ela é utilizada no dia a dia, especialmente nos países de língua inglesa, como os Estados Unidos, a Inglaterra. E o que é importante também? Uma pessoa sadia, né, por essa escala, tem como temperatura normal o valor de 98,6 Fahrenheit. Então, digamos que um dia você viaje para um desses países de língua inglesa, como os Estados Unidos, a Inglaterra, e lá você meça a temperatura, né? E aí, como lá eles utilizam essa escala Fahrenheit, não se assuste com a temperatura, né, que você vai obter lá de 98, porque é uma temperatura de uma pessoa sadia. Assim, né, é provável que o corpo utilizado por ele, talvez o seu próprio, né, estivesse nesse dia levemente febril. Então, pessoal, nós chegamos a mais um fim de aula. Eu espero que todos tenham compreendido o conteúdo e até a próxima.